Bom dia. Eu estou lendo a palavra aqui e falou muito meu coração, aqui em Atos 2, do 42 ao 47, que diz: Como viviam os cristãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Como o Senhor, Ele é lindo, como Ele trabalha nas nossas vidas. Mas o que o Senhor quer? Que nós perseveremos na doutrina, perseveremos na palavra dEle. E a importância da comunhão entre os irmãos, da unidade, de querer bem o irmão, de orar pelo irmão, de ser um canal de bênção para o irmão. Partir o pão não é simplesmente se reunir e bater papo e conversas sem fundamentos, não. Partiam pão e nas orações era compartilhada as refeições, era compartilhada a Santa Ceia, e havia oração, palavras que edificam. Então que nós possamos ficar atentos quando nós estivermos com os irmãos, que tipo de conversa, que tipo de relacionamento nós estamos tendo. O que você está conversando? Qual é o assunto que você está falando na sua mesa? Temos que perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a palavra que diz no versículo 43, em cada alma havia temor. Temor a Deus, respeito, reverência. Como é o nosso temor hoje no templo? Como é o nosso temor hoje? É como se nós estivéssemos num clube, num cinema. Precisa haver um temor, uma reverência, sim. Nós precisamos, como diz a palavra, nós precisamos chegar no templo, onde nós nos reunimos como igreja, cuidar da limpeza, cuidar do barulho, orarmos, sabemos que ali é onde o corpo de Cristo se reúne. Tem que ter temor. Não é oba-oba, não é clube, não é cinema. Que o Senhor possa restaurar em nossas vidas esse temor, em nome de Jesus. Que possamos olhar para os nossos irmãos, abençoar. Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida, levar uma palavra, pegar um versículo bíblico e declarar sobre a vida da pessoa, do irmão. Perseverar unânimes em oração, perseverando unânimes em oração e partir o pão com temor. E muitos prodígios eram feitos. Que isso possa ser um alerta para nós. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós precisamos ter o nosso foco, o nosso objetivo em Jesus. Com o mesmo temor, a mesma fé. Que o Senhor possa gerar em nós isso, mas nós precisamos buscar. E não estou falando de uma religião, eu estou falando de um relacionamento com Cristo. O temor do Senhor fará toda a diferença. E aqui ele fala que vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que as pessoas tinham necessidade.
Eu sei que isso foi no início da igreja, não estou falando para ninguém vender os seus bens, mas nós temos que focar no irmão. Você está no culto? Presta atenção se o irmão está passando fome. Presta atenção se o irmão está precisando de alguma coisa. E quando você for doar, ofertar, você não precisa ser como os hipócritas e avisar todo mundo que você está doando. Não, doa em silêncio. Ó. Procura a pessoa que você tem que fazer a oferta e oferta na vida dela. Ou se você não vai ofertar na vida da pessoa, você vai ofertar no ministério, amém, oferte. Mas ninguém precisa saber que você está ofertando. O Senhor está vendo. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, não é para agradar homens, não é para mostrar. Eu estou ofertando. Gente, o temor a Deus fará toda a diferença em nossas vidas. E diariamente os irmãos perseveravam unânimes no templo. É o que nós fazemos hoje, buscamos fazer hoje. Vamos ao templo adorar ao Senhor. Que nós possamos perseverar, mas com temor, com respeito ao único digno de ser adorado. Nós não vamos ao templo para ver ninguém, nós vamos ao templo para adorar a Deus, para orar, para buscar, para elevar ao único digno de adoração. A nossa oração, a nossa adoração. E a palavra diz, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que quando nós pudermos nos reunir, tomarmos a refeição com alegria, com humildade, mas sempre dando glórias e graças ao Senhor, orando, que as nossas reuniões não sejam meras reuniões sociais, que sejam reuniões onde o nome do Senhor realmente é exaltado, que possamos nos reunir e adorar o Senhor, partir o pão, que possamos fazer a Santa Ceia juntos, em unidade. É isso que o Senhor quer. Que quando tiver a unidade da igreja em Cristo Jesus, nesse momento o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos. Olha aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, que nós possamos louvar a Deus com alegria. Não por obrigação, porque eu tenho um horário para ir ao culto. Ir para o culto, ir ao templo para adorar a Deus. Com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Que o temor do Senhor seja restaurado na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa vida. Senhor, eu quero que o temor ao Senhor seja restaurado na minha vida. E eu clamo a Ti, Deus, para que o temor ao Senhor seja restaurado, Pai, na Tua igreja, no corpo vivo de Cristo Jesus. Temos que fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença como cristãos. Em cada alma havia temor, então que cada pessoa, que cada membro da igreja, que cada cristão tenha temor a Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. Deus te abençoe.